Olá, o meu nome é Carlos Rodrigo e você está assistindo ao canal Contos e Representações. Hoje eu vou contar a terceira parte da história O Crepúsculo dos Deuses, baseado no conto de Richard Garnett. Se você ainda não viu a primeira e a segunda parte, eu vou deixar o link dos vídeos na descrição. Anteriormente, nós vimos que Elenco, para proteger Prometeus, permitiu que tanto o bispo quanto o povo da Caucásia acreditassem que ela havia se convertido ao cristianismo graças a Prometeus, que seria, na crença do bispo, um mártir da igreja cristã primitiva, que havia sobrevivido de maneira milagrosa e sobrenatural. Bom divertimento. Elenco passava grande parte do seu tempo ensinando Prometeus sobre as teologias e ensinamentos que teoricamente era ele que deveria estar passando para ela, né? Agora Prometeus tinha um novo nome perante o povo da Caucásia. Ele era o Santo Desmotes e era Elenco a responsável por ser intermediária entre as falas de Prometeus e o povo. Os eclesiastas evitavam perguntar muito sobre as crenças de Prometeus, o que deixava Elenco muito tranquila. E o bispo acabava insistindo que o que era importante de Prometeus era a vida de sacrifícios que ele teve e o milagre dele estar vivo, e que deveria ser focado apenas isso. E Elenco energicamente acabava apoiando o bispo em relação a isso, porque quanto menos ela precisasse falar, melhor para ela. Como o bispo ficou muito entusiasmado com o apoio de Elenco, Elenco se tornou uma protegida do bispo. Então, sempre quando perguntavam para o santo sobre os ensinamentos dele, e Elenco, quando tinha que falar, ela se confundia com alguma data, ou não sabendo muito o que dizer, temperava os ensinamentos com um pouco das ideias de Platão ou alguma fala de Marco Aurélio, e as pessoas achavam meio estranho. O bispo entrava em cena e defendia Elenco e Desmotes, falando para as pessoas: Irmãos, estou sentindo o cheiro de uma blasfêmia aqui. E todos ficaram quietos. Elenco e Prometeus estavam vivendo uma vida boa, assim, né? Só tinha um ritual diário que para eles era um pouco cansativo. Eles tinham que ir até a abadia que tinha sido construída onde a águia tinha caído e ir lá ficar rezando em frente à carcaça da águia, que muitas pessoas associavam com a águia do evangelista João. Prometeus, até ao olhar a águia, ele até não guardava muito remorso, apesar da águia ter torturado ele por muito tempo. Mas Elenco, ao olhar a águia, sentia um ódio muito grande, e se ela pudesse, transformaria todas as águias em uma apenas e torceria o pescoço dessa águia, de só pensar no quanto o amado dela tinha sofrido. Também uma coisa muito interessante que começava a se falar é que os mais velhos da sociedade não entendiam o quanto havia crescido o espírito religioso entre os mais jovens, pois
várias donzelas iam ao encontro de Desmotes para apreciar o que ele tinha a falar e seus ensinamentos. E muitos jovens também ficavam muito contentes ao ouvir os ensinamentos do santo pelos lábios de Elenco. Desmotes, ou melhor, Prometeus, não sentia tanto ciúmes da atenção que os homens davam a Elenco, mas Elenco sim sentia muito ciúmes da atenção que Prometeus acabava recebendo, apesar que ela tinha muita segurança de que Prometeus não ia acabar dando tantos olhos para elas da mesma forma como olhava para ela. E, e também, né, sentia um certo orgulho de sentir que ela deveria ser uma das mulheres mais odiadas do Cáucaso por ser a intermediária entre muitas pessoas e Prometeus. Porém, haviam duas figuras que faziam o elenco ficar sempre desconfiado. Uma era a princesa Miriam, sobrinha do bispo e viúva, que tinha fama de ser uma pessoa que sempre conseguia o que quer. E a segunda pessoa era uma senhora que sempre aparecia com um véu escondendo seu rosto. Um dia, a princesa Miriam chamou Elenco para os seus aposentos e lhe falou: Ai, minha amiga Elenco, você não sabe, tem algo que eu não gostaria de ter que te contar, mas eu preciso fazer esse sacrifício em nome de nossa amizade. E Elenco insistiu para que a princesa Miriam, que não havia nenhuma necessidade de ela fazer tal sacrifício. Mas princesa Miriam respondeu: Não, 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 não. Eu faço questão. Sabe o que é, Elenco? É que as línguas estão falando que sua situação com o santo Desmostes é muito estranha. Falam muitas coisas e dizem que vocês parecem que têm uma relação meio muito próxima. Ai, é uma situação errada, resumindo assim. Mas, por favor, não creia que eu tenho alguma ligação com esses boatos por aí, por favor, né? Mas assim, mesmo que eu acreditasse nesses boatos, eu ia te defender, minha amiga. Pode ter certeza disso. Mas convenhamos, realmente, como você é a única intermediária entre o santo e as pessoas, você fica numa situação que é muito complicada. Mas eu tenho a solução para que acabe esses boatos. E Elenco perguntou o que era, né? E a princesa respondeu, né? Se você ensinasse para outra pessoa grego e ela assumisse a sua posição, isso ia acabar com os boatos. Uma pessoa mais adequada para o cargo. Deveria ser uma moça mais não solteira, claro, senão tiraria todo o propósito. Uma moça casada, mas ao mesmo tempo ela não poderia deixar de dar atenção ao marido e aos filhos. Então deveria ser uma viúva. Uma moça decente, mas ao mesmo tempo que tivesse conhecimento do mundo. Para que percebesse as armadilhas e pudesse proteger o santo Desmortes. Uma mulher que tivesse uma posição social bastante elevada e cuja autoridade todos temessem, de forma que os boatos cessariam.
elenco, eu procurei e procurei por muitos lugares, mas a única pessoa adequada para tal posição sou eu. Mas você pode ficar tranquila, que ao momento que eu aprendesse grego e ocupar seu cargo, o meu tio, o bispo, ia tornar você numa abadesa e ia deixar a seu serviço um clérigo jovem que você ia gostar. Elenco insinuou, e talvez de uma maneira mais enérgica do que o necessário, de que nenhuma proposta dessa a alegrava e de que talvez nunca a princesa ia aprender grego se dependesse da capacidade dela. Então a princesa Miriam respondeu: bem, se essa proposta você não gostar, só me resta a minha segunda proposta, que é falar com meu tio e falar para ele aquilo que, obviamente, ele deve saber: que um santo só tem valor quando está morto. As pessoas só fazem peregrinações e as relíquias só têm valor quando um santo já deixou essa terra e ascendeu aos céus. E talvez fosse o momento de que isso acontecesse. E se Desmotes subir aos céus, você vai para o lugar totalmente contrário. Né? Por isso, pense com muito cuidado na primeira proposta que eu fiz a você. Porque eu sou um vaso de ouro e você é um potezinho de barro. Cuidado para não bater em mim e se quebrar. Pense nisso. Então o elenco foi ao encontro de Prometeus. Chegando lá, ela viu que Prometeus estava atendendo a senhora que sempre vestiu o véu. E no primeiro momento ela sentiu ciúmes. E eles nem tinham reparado que ela estava lá perto, que Elenco estava lá perto. Mas Elenco se surpreendeu ao perceber que eles estavam falando em grego. E a moça falava: ah, meu cunhado, você aqui tendo uma vida boa esqueceu de mim e da sua família. E Prometeus falava: eu acho muito engraçado, minha cunhada, você falar sobre esquecimento, porque você, Pandora, nunca veio me visitar quando eu estava lá preso no monte. Hermes e Hércules chegaram a me fazer uma visita, mas nada de você. E Pandora respondeu: mas, meu cunhado, se eu fosse visitar você, poderia levar a desgraça, né? Iam falar mal de meu marido, né? Eu não poderia prejudicar a honra dele dessa forma, né? E a minha assistente, a Esperança, me garantiu que tudo ia se resolver muito bem sem a minha intromissão. Então Prometeus respondeu para Pandora: pois bem, então volte para sua assistente Esperança e ouça a mesma coisa dela agora. E Pandora respondeu: ah, mas você não sabe? A Esperança há 10 anos deixou o Olimpo e se tornou cristã. Nós todos estamos passando fome. Os sacrifícios não ocorrem como acontecia antes. Zeus teve que deixar a sua águia cair morta. Hera está comendo seus pavões. Dionísio só bebe água. E Apolo não tem mais sua lira. Provavelmente teve que apenhorar. Os únicos deuses que parecem que continuam os mesmos são Eros e Plutão. E as moiras continuam
tecendo como se tivesse acontecido, como se não tivesse acontecido nada. Mas fora ele, esses daí, nós todos estamos sofrendo. A nossa era acabou. E você aqui, tendo uma vida boa, sem se preocupar com a sua família, ah não, Prometeus, é bom você começar a se preocupar. Se não, eu vou falar com Zeus e contar tudo o que está acontecendo aqui. E quero ver se esses cristãos vão continuar a te bajular quando isso aqui estiver cheio de deuses mendigando por aqui famintos. Pense no que eu estou te falando. Então Pandora foi embora. Elenco contou para Prometeus as ameaças da princesa Miriam. E os dois começaram a conversar bastante, planejar sobre o que fazer e foram ao encontro do bispo. Então Elenco contou para o bispo o que a princesa Miriam tinha lhe falado. E o bispo então falou: Nossa, eu não acredito que a minha sobrinha ia acreditar que eu ia ser capaz de um homicídio. Isso é um absurdo. Mas ao mesmo tempo, me, me dói ver a minha sobrinha sofrendo assim. E se ela me pede certas coisas, fica muito chato para eu não atender ela. Então nós precisamos fazer algo que acabe com isso de uma vez. Já sei, realmente o momento é agora. Vocês dois devem ascender aos céus. Então, o bispo naquela mesma tarde, encontrou testemunhas que afirmaram ao povo de que o santo e a santa haviam ascendido aos céus. E toda a atenção que tinha antes para o santo des mortes foi transferida para o bispo. E todos ficaram contentes, com exceção da princesa Miriam, que com raiva pensava: ai, se eu tivesse sido 5 minutos mais rápida do que aquela sirigaita.